Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos amigos e irmãos em Cristo aqui do Facebook. Seu amigo, o evangelista Fábio Cruz. E hoje estamos aqui no Face para fazermos mais uma live conversando com o Fábio Cruz sobre a palavra de Deus. Depois de alguns dias, algumas semanas sumido devido ao trabalho, hoje a gente marcou uma live aqui com a nossa amiga, nossa parceira de live, pastora Carla Regina, e eu já vou convidá-la, mas eu quero já nessa noite desejar a paz do Senhor para vocês, amigos e irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus te fortaleça, te sustente, te ajude, te capacite para que você continue na presença do Senhor, sendo fortalecido por Ele. Amém? E que Deus te abençoe. Que nessa live, né? Olha, a pastora Carla já acenou aqui para mim, já vou chamá-la. E que nessa live de hoje, você seja ricamente abençoado, você possa participar com a gente, colocando a sua opinião, né? A gente tem essa abordagem aqui nas nossas lives, conversando com o Fábio Cruz, é justamente esse propósito de conversar, de a gente falar da palavra, e você tem a liberdade de participar com a gente, de colocar a sua opinião. A galera já está chegando aí. Paz do Senhor, João, primo João aí, Deus abençoe, obrigado pela sua participação, fique com a gente, obrigado por estar participando com a gente, fique aí, participe, seja bem-vindo. Então, na nossa live aqui, a gente tem essa abordagem dos irmãos participarem, colocar a sua opinião. Gente, é claro que não vai dar para puxar o comentário de todo mundo, mas a gente tenta colocar o comentário de alguém, puxar sempre um comentário de um, de outro, para que a live fique enriquecida, né? E a gente aqui não vai ficar debatendo, a ideia aqui é conversar sobre a palavra. Quem nos assiste lá no Instagram, né? Eu tenho um canal lá no Instagram, que é o Conversando com o Fábio Cruz, e quem já conhece a nossa live lá no Instagram sabe como é que é a nossa abordagem. Então hoje a gente resolveu fazer essa live aqui pelo Facebook, porque nós temos alguns amigos aqui também no Facebook. Sandra, beijão, Sandroca, que Deus abençoe, obrigado pela sua participação com a gente, muito bom estar aqui, obrigado. Francina Fortes, olha o nome dessa irmã missionária, gente, Francina Forte, é forte mesmo o negócio, gente, é forte, o negócio é forte, essa mulher aí faz uso ao nome, Francina Forte. Gente, obrigado já pela sua participação. 4 pessoas chegando, daqui a pouco chega mais gente. Daqui a pouco o pessoal que entra no Facebook, sempre para dar aquela olhadinha no Facebook antes de dormir, vai assistir um pouquinho, vai ficar surpreso em ver nosso irmão evangelista Fábio Cruz e a nossa pastora Carla participando com a gente hoje no Facebook. Então a nossa live, que fica lá no Instagram, hoje ela vai estar aqui agora, nesse momento, no Facebook, para a gente compartilhar da palavra de Deus, falar algumas coisas referente, né, à palavra do Senhor. Então, eu já com muito prazer quero convidar a nossa pastora Carla para estar com a gente. Então, vamos convidar ela aqui. Quero acenar para vocês, a todos que já estão chegando, que Deus abençoe poderosamente a participação de todos. Amém? E você, como já falei, participar é bem-vindo. Ô Glória! Paz do Senhor, minha amiga. Tá me ouvindo bem? A paz, meu querido. Beleza? Tô te ouvindo bem. Beleza. Tá me vendo bem aí? Tudo tranquilo? Tô. Sim. Tá bem. Tá, então eu também tô aqui te vendo tranquilão. E vamos que vamos. Como é que foi o dia hoje? Foi corrido, rapaz, hoje foi corrido, hoje eu me aventurei. Né? Hoje eu me aventurei com a filhota, fui pra Madureira, meu Deus, eu e ela. Madureira, cara, olha, depois a gente já tava na condução que eu falei, Bruna, o que a gente arrumou? Mas o que
acontece, mas foi rápido, né? Ela resolveu os problemas assim muito rápido. Nas primeiras lojas ela já resolveu e a gente veio embora rápido. A gente nem nada. Entramos na galeria, ela gostou, compramos o que tinha que comprar, a gente só atravessou a galeria, atravessou a rua, pegou o ônibus e se embora para casa. A gente não sabe nem o que estava acontecendo, nem na esquerda, nem da direita. Mas em Madureira, nessa época, é realmente uma loucura. Mas graças a Deus a gente foi bem, voltamos bem. Independente de pandemia, Madureira é sempre Madureira, né? Essa é a verdade. Tava fazendo jus ao nome, Madureira final de ano. Tava assim, mas graças a Deus a gente não precisou andar, ela já se resolveu logo nas primeiras lojinhas e a gente veio embora. Beleza, beleza. Graças a Deus. Nosso amigo Charles está bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Ainda tivemos um culto agora abençoado de mulheres, né, que foi o fechamento do Ministério de Mulheres Manancial. Amém. Aí eu cheguei também na correria aqui também, para dar lanche para a galera, janta, mas glória a Deus, deu tudo certo. Deu tempo de eu sentar aqui. Graças a Deus. Carla, é um prazer mais uma vez a gente estar junto nessa live que já é rotina, né? Nossa live, né? Eu fiquei esses dias aí, essas semanas, dias, sumidos por causa do trabalho, né? Até se adaptar novamente, a gente ficou um tempinho parado com a nossa live lá no Instagram. E aí eu senti o desejo de fazer essa live aqui no Facebook, porque eu também tenho, como você, tem muitos amigos aqui no Facebook, como lá no Instagram. Então eu falei, pô, vamos fazer uma live diferente, com essa abordagem. O mesmo esquema que a gente faz lá, só que eu senti o desejo de fazer aqui no Facebook. E eu sei que tem muitos amigos, tem pessoas que antes de dormir costumam dar uma olhadinha no Facebook. Sim. E vai olhar a gente aqui hoje. Amém. E aí a gente chegamos aqui para abençoar vidas através da palavra. Amém? Amém. Deixa eu só te perguntar de novo. Você está me vendo bem o foco do meu rosto? Tá legal? Tô sim. Tô vendo então, bem. Beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer como tradicional, Carlinha. Eu vou começar orando, depois você termina. E a gente tá, meu querido. Vamos que vamos para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Então vamos lá. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na tua presença nessa noite, nessa live, mais uma live conversando com o Fábio Cruz. Estamos aqui para não debatermos ou discutirmos, mas estamos aqui para conversar sobre a sua palavra. Toma o primeiro lugar, toma a frente. As pessoas que passarem por aqui sejam ricamente abençoadas pelo poder da tua palavra e o poder que há no nome de Jesus. Senhor, que venhamos, eu e a tua filha, a diminuir e que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado pela internet, por esse canal que é o Facebook, por estar nos proporcionando esse momento de falarmos a sua palavra. Muito obrigado, seja conosco, todo impedimento, toda barreira nessa noite caia por terra no nome de Jesus. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, Varoa? E aí, nessa live, depois de alguns dias, né, semanas, sem essa abordagem aqui que eu estava sentindo falta, eu vim conversando contigo, né, no Zap, e eu senti o desejo de abordar esse tema, né? O evangelho do não tem nada a ver. Cara, e aí me veio esses dois textos, né? Você também me trouxe essa abordagem desses dois textos. E rapidamente, né? Antes da gente começar o assunto, a gente precisa ler esse texto, né? Que é Paulo escrevendo a igreja de Coríntios. E no capítulo 6, vamos falar primeiro do capítulo 6, que o subtítulo vai dizer lá, a sensualidade é condenada, né? E ele vai dizendo lá, capítulo 6, 12, vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ponto. Isso já começa aqui um negócio muito forte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo começa uma abordagem aqui muito forte, né?
numa frase, num versículo, ele traz um ponto, ele começa um assunto, e a segunda parte, ela vem complementar esse assunto. E aí, no 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, não é isso? Vai dizer assim, que o subtítulo na minha Bíblia vai dizer assim, os limites da liberdade cristã. Que coisa linda, né? Os limites da liberdade cristã. Isso já é forte, né? Então diz assim, todas as coisas me são lícitas, igual ao 6,12. Nem todas me convêm, todas me são lícitas, mas não me edificam, na minha versão, mas nem todas edificam. Lá no 6 ele vai dizer, não me deixarei ser dominado, né? Uma abordagem muito próxima, né? Muito interessante. E ele diz, aí para fechar, no 24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim de outro. Então, quando Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, a gente já, em outras lives, já falamos aqui que a igreja de Corinto, uma igreja rica, uma igreja próxima ao porto, né, portuária, né, uma igreja que tinha os dons, todas elas, e eles praticavam esses dons. Porém, todavia, entretanto, a igreja de Corinto tinha também, além dessa luxuosidade, desses recursos de uma igreja grande, a igreja de Corinto era uma igreja problemática, era uma igreja que acarretava graves problemas, como de politicagem, uns era de Apolo, outros era de Paulo, outros de César, e assim ia essa politicagem, e Paulo chegava dizendo, cara, gente, eu sou de Jesus, não existe isso, vamos parar com esse negócio. Havia problemas na igreja de Corinto, como todo leitor da Bíblia sabe, né? A questão da Santa Ceia, tomando ceia de qualquer maneira. E Paulo agora está dizendo aqui a esses irmãos, no capítulo 6, sobre a sensualidade. Olha que profundidade. A sensualidade. Ele diz aqui na minha Bíblia, né, 6,12. Cadê? A sensualidade é condenada. Já no capítulo 10, ele está dizendo assim, os limites da liberdade cristã. E aí ele começa dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aí quando nós falamos de lícitas, licitude, é algo lícito, algo permitido, né? Que é o significado da palavra, né? E eu pensei em falar esse tema com você, porque é um tema muito forte, é um tema abrangente, é um tema que mexe com um sistema, né? Com uma vida que tem sido levantada, que tem sido abordada dentro do Evangelho, que não tem nada a ver com a Bíblia. E ele vai dizer, o que é lícito? Tudo aquilo que me é permitido. Então Paulo está dizendo, gente, todas as coisas me são lícitas. Mas ele diz, nem tudo me convém, lá no 10. Já no 6 ele diz, olha, eu não me deixarei ser dominada por ela. Então ele traz uma abordagem dizendo o seguinte, traduzindo para nós, você pode todas as coisas, você pode fazer tudo, porém, com esse viés de entender que nem tudo me convém e que nem tudo me edifica. E aí eu botei esse tema, né, para a nossa live, né? O famoso evangelho do não tem nada a ver. E aí eu fui procurar um pouco sobre essa questão na internet, nos livros que eu tenho aqui, e eu fiz uma abordagem seguinte, está dizendo assim, ó, existe pelo menos duas expressões muito usadas por algumas pessoas nos dias de hoje, que são extremamente perigosas, o que eu escrevi. São elas, o famoso não tem nada a ver e a frase, o que tem isso? Duas frases, o tem nada a ver e o que tem isso. Aí eu botei assim, pois é, quantos são aqueles que em nome de uma pseudo-espiritualidade, aquele camarada que aparentemente pseudo, né, espiritual, tem se afastado do Senhor e dos seus caminhos, achando que o pecado, olha o que Paulo fala da sexualidade e da liberdade cristã, que tem tudo a ver, o pecado, o mundo, bem como propostas de Satanás, não tem nada a ver. Ou quanto não são os pastores ou igrejas, a gente não está aqui para ficar falando nomes, mas ele diz, quantos são os pastores e igrejas que no intuito de encherem os bancos
das suas congregações dizem para os seus fiéis. O que tem isso a ver? Não tem nada demais, né? O que importa é que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Cara, que coisa linda, né? Resumindo, não tem nada a ver. O importante é você ouvir a palavra. Não tem nada a ver, mas o importante é você ouvir a palavra, seguir a Jesus, estar com Jesus, mas você pode continuar indo para um carnaval, assistindo um site pornô. Desculpa aí, tem que falar a verdade, né? Não tem nada a ver, às vezes, se vestir de uma forma que, às vezes, né, chame a atenção, e a Bíblia vai dizer que as vestes é com ordem, com decência. Então, a gente tem visto hoje, né? Na realidade, esse famoso não tem nada a ver já está rolando aí há muito tempo. E a intenção é que tirem os irmãos, a igreja, do verdadeiro foco da palavra, afirmando que essas coisas não tem nada a ver, que não vai afetar a espiritualidade, a santidade que Deus já colocou para nós. Então, esse não tem nada a ver, como coloquei aqui, é uma expressão muito perigosa que, se o crente não perceber, ele se afasta do propósito, ele se afasta da santidade. E aí Paulo vai dizendo aqui, que é um texto, esses dois textos é muito maravilhoso, ele vai dizendo, ó, todas as coisas te são lícitas, você pode, mas será que te convém? Todas as coisas te são lícitas, mas será que você vai se deixar ser dominado por elas? Então ele traz uma abordagem muito forte, uma abordagem muito séria nesse texto para a igreja de Corinto, que, como nós falamos aqui, era uma igreja que, todo mundo tomava ceia de qualquer maneira, e tinha N problemas. Então, quando eu leio esse texto de Paulo, eu estou entendendo que Paulo está querendo dar um freio nessa igreja. Paulo está querendo mostrar para essa igreja que não é bem por aí. Paulo está querendo mostrar para a igreja de Corinto que não pode ser essa bagunça, vamos usar essa expressão, essa liberdade de uma forma exagerada e excessiva. Porque existe o padrão e o propósito, a santidade que Deus já deixou para a gente. Então, ele está dizendo aqui nesse texto que esse famoso não tem nada a ver. O que tem a ver isso? Não tem nada demais. Isso vai ferindo e vai sutilmente tirando o crente do propósito, que é a santidade, que é vencer o pecado, né? E isso vai ferindo a santidade de Deus, entristecendo a Deus, porque vai levando muitas pessoas a viverem, vamos dizer assim, em cima do muro, servindo a Deus, mas continuando uma vida totalmente fora. Eu não estou aqui, Carla, nem você, para julgarmos. Nós estamos aqui para que essa live a gente consiga chegar a um entendimento dessa profundidade desse tema. Não tem nada a ver, que é tão perigoso, tão sutil, infiltrado hoje na vida cristã, né? E aí essa abordagem vai também nos levar para algumas pessoas a nos chamarem de fanáticos, né, de bitolados, de crentes espirituais demais. E o viés não é esse, a intenção não é essa. Nós não somos os donos da verdade, a palavra é a verdade. Mas seguindo a palavra, a gente vê que Paulo está dizendo muito claro aqui, por isso que eu amo esse texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então eu preciso, antes de fazer qualquer coisa que me é lícito, olhar para o espelho e perguntar ao Senhor, Senhor, eu posso? Me convém como crente? É um ponto de interrogação, uma pergunta que eu faço para Deus. Eu não tenho que fazer essa pergunta para você, eu tenho que fazer para Deus. E perguntar ao Senhor o que me convém. Porque na realidade, né, Carla, eu vou te dar a palavra, na realidade, às vezes, a gente nem precisa perguntar a Deus. A gente já tem uma consciência, sabe o que é certo, o que é errado. Temos o Espírito Santo, então, na realidade, a gente sabe o que convém e o que não convém. É um propósito de entender que ou eu sigo a Deus, de fato e de verdade, ou eu sigo esse famoso não tem nada a ver, que vai ferindo essa santidade.
Então, eu achei interessante a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que norteia a vida cristã de muitas pessoas, mas que sutilmente, essa é a palavra, ele está infiltrado na vida cristã, como eu coloquei aqui, dentro da igreja, e muitos crentes não percebem que isso vai afastando a vida cristã, o crente, do propósito com Deus. E aí? O que você tem de abordagem dentro desse negócio aí? Esse texto é maravilhoso, né? Eu só dei uma pincelada, né? A palavra de Deus, ela é muito linda, né? Eu amo, você sabe disso, que a gente compartilha. E eu amo tudo que está escrito aqui, todas as formas, todos os acontecimentos, todas as permissões de Deus. Tudo tem uma conexão, tudo tem um propósito, nada é escrito por acaso. Né? Como você bem disse, nada é escrito, tudo tem um propósito aqui, tudo tem um objetivo. E como você mesmo disse, foi algo endereçado a uma igreja do Senhor. Todas as cartas de Paulo, todas as exortações que o apóstolo Paulo ele traz para a igreja de Cristo, ele não traz para ímpio, ele traz para a igreja. E Corintos era uma igreja nova, era uma igreja que tinha um contexto, né? Quando ele vai falar aqui, o meu título está aqui falando sobre o perigo da imoralidade. Ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre tomar ceia indevidamente, ele vai falar sobre se sentir de preferências de liderança, tinha essa meninice de falar que um era de Apolo, que o outro era de Paulo, e Paulo fala assim, eu não sou nada, nem Paulo é nada, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo, ele sempre faz as coisas sempre voltado para Deus, sempre para que as pessoas olhem para as coisas do eterno. E quando ele vem falar aqui que tudo nos é permitido, ele está falando assim, bem claro, a vida é tua. Realmente, o que você quiser fazer, você pode fazer. Você não é um boneco, você não é um robô. Deus não te fez robô. Deus te fez um ser inteligente, capaz de escolher aquilo que é certo e aquilo que está errado. Só que com Deus... É algo que Deus tem falado muito comigo, né, esse ano, é que há uma medida. Aleluia. Há uma medida. Não tem como você vir para o Senhor, ele até quer que você venha do jeito que você está, mas ele se recusa a permitir que você continue do mesmo jeito. Se você sai de uma condição, porque você já não está se agradando mais dela. Quando você vem para o Senhor, há uma medida em Deus. E essa medida não mudou. A porta continua sendo estreita. Não houve reforma na porta para entrar no céu. Há uma medida. Eu preguei no culto da intercessão no mês passado, eu falei sobre as 10 virgens. E falei justamente do padrão do vestido da noiva. Porque nós estamos vivendo bem no momento da preparação do casamento. Houve um convite, a noiva aceitou, e ele demorou, né? Ele está demorando a vir. Ainda não chegou o tempo dele voltar, mas ele virá. Nós estamos nesse tempo da demora, entre que o pai concedeu a mão da noiva ao noivo, agora ela está no aguardo do retorno do noivo. A gente está nesse período. E nesse período, as medidas do vestido da noiva não mudaram. Aleluia. Não mudaram. O vestido da noiva ainda continua num padrão, o vestido da noiva ainda continua numa medida, ainda continua branquinho, mesmo que os tempos tenham sido mudados. Né? Eu até falei no dia, lá no culto, eu falei, mesmo que hoje você queira casar, sei lá, com um vestido coral, com um vestido preto, com um vestido vermelho, com um vestido bege, ou eu não quero casar na igreja, tá tudo bem. Ou, né, se você acha que o importante mesmo é a bênção do sacerdote, amém. Deus abençoe você, que você tenha esse entendimento, mas não transfira isso para a medida do vestido da noiva. O vestido da noiva de Cristo continua sendo branco, continua sendo bordado, o véu continua sendo lá, e santidade é santidade.
Quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a imoralidade aqui sexual, o contexto da igreja de Corinto, eles serviam lá na Grécia, né, a deusa Afrodite. A deusa Afrodite, eles vieram desse contexto da imoralidade sexual. Eles vieram desse contexto onde agradar a Afrodite era sexo fora do casamento, era com orgias. Famílias participavam de orgias, homens participavam de orgias, porque era a deusa da fertilidade. E eles criam em Afrodite. E aí a igreja de Corinto foi criada com esse povo que saiu de lá. Aqui no Brasil, as igrejas são formadas pelos povos que saíram do candomblé, pelos povos que saíram de outras instituições, saiu da prostituição. Esse é o nosso contexto aqui no Brasil. Qual era o contexto da igreja de Corinto? Pessoas que adoravam Afrodite. Que a imoralidade sexual era normal. Só que essas pessoas ouviram a pregação do evangelho, ouviram algo diferente da parte do apóstolo Paulo, que pregou Jesus para esse povo, e eles saíram de uma condição, vieram formar a igreja de Cristo lá, na mesma localidade. E eles trouxeram a mesma prática. Justamente. Eles trouxeram junto, eles vieram junto. Eles vieram com a glutonaria, eles vieram com a imoralidade sexual. E eles acharam assim, bem, vamos continuar com a mesma prática. Quando a gente vai olhar o capítulo 6, nos versículos antes, Paulo ele vai falar até sobre o litígio contra o próprio irmão, a briga, a disputa. E Paulo fala para eles assim, ó, vocês têm que aprender a viver com prejuízo. Nem sempre você vai ganhar. Nem sempre. Paulo vai falar ainda aqui no capítulo 6, que eu gosto muito, ele vai falar sobre algumas práticas, mesmo que o povo já tivesse sido lavado, remido, batizado, transformado, eles continuavam na mesma prática. Se você for ver uns versículos antes, ele diz aqui, ó, no versículo 9... No versículo 9 do capítulo 6, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, isso aqui está na minha linguagem aqui, passivos ou ativos, o teu tá os sodomitas. Sodomita, são práticas sexuais, práticas anal, de sexo anal. São os sodomitas. Então, a minha versão diz aqui, ó, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Porque há uma medida para herdar o reino. Não tem como ir com uma bagagem dessa aqui tão devassa, herdar o reino de Deus. Aí o 11, apóstolo Paulo diz assim, ó, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês faziam todas essas práticas, mas vocês foram lavados. E quando você é lavado, toda essa imundícia tem que cair por terra. O corpo é seu, a vida é sua. Você pode fazer com dela o que você quiser. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E o novo tem um preço. O novo tem uma medida. O novo tem uma medida. Vocês tinham uma vida lá. Quem foi que obrigou você a sair daquela vida? Você não é obrigado. Você recebe um convite à salvação, para uma vida diferente. Você aceita. Então, se você aceita, você está falando para Jesus, eu estou disposto a mudar até a vida que o Senhor planejou que eu tivesse, porque até aqui eu tenho levado a vida que eu planejei. Mas eu quero a vida que o Senhor planejou para mim. Há um preço, a renúncia. Aleluia.
Se você não renunciar, você nunca viverá o novo de Deus na tua vida. Então, o reino de Deus continua na mesma medida da porta estreita e o vestido da noiva continua branquinho, continua impecável. E se nesse período algum botãozinho soltou, algum bordado descosturou por causa da espera, é tempo de botar os botões no lugar. É verdade, é verdade, é verdade. E é muito profundo isso, né? Você falar dessa medida, desse padrão, é que Paulo está trazendo justamente esse viés, né? A irmã Juna disse, excelente exploração, graças a Deus. É isso aí, é doutora Juna, psicóloga, minha professora. Que bênção, doutora Juna. É pastora. Pastora da Assembleia de Deus. Meu Deus do céu, olha aí, manto. Deus abençoe, doutora, pastora Juna, seja bem-vinda, é um prazer. Então, realmente, essa questão você colocou muito, né? Bem colocado. A medida já está certa. A Laísa falou, não dá para entrar no céu agarrado nas atitudes do passado. Foi o que você colocou, né? A igreja de Corinto trouxe esse viés de vida, de estilo, para eles agora em Cristo. E Paulo chega justamente falando isso para eles, que você colocou de uma forma bem mais traduzida. Ó, gente, o evangelho tem um padrão. A vida com Deus tem um padrão. Né? Dizendo para eles, gente, vocês podem todas as coisas, mas nem tudo te convém. Então, Paulo realmente está trazendo para eles um viés, um estilo novo de vida, um alerta para eles entenderem que não era isso que estava no propósito de Deus, que era necessário uma mudança. E você falou muito bem da glutonaria. Ele vai dizer, olha, tá com fome, come em casa. Gente, acorda. Né? Ele fala muito forte isso. Vocês estão fazendo a Santa Ceia de uma bagunça, de qualquer maneira. Ei, gente, devagar. Vocês estão, no capítulo 10, ele está dizendo lá, da liberdade cristã. Vocês estão aproveitando dessa liberdade cristã e estão confundindo as coisas. Opa, ó, dá um freio aí, porque a vida com Jesus é renúncia, não é bem isso. Então, Paulo vem trazendo esse viés, esses dois textos que se parecem muitos, mas no final ele está dizendo, ó, no um ele diz, não vou me deixar me dominar. No outro ele diz, ó, isso não me edifica. Então, aquilo que não edifica não pode ser dominado, não pode se deixar ser dominado. Isso, eu achei isso muito interessante, Carla, quando ele diz, não vou me deixar ser dominado. Falando nesse primeiro viés, não vou deixar ser dominado. E isso é muito forte, né? E é esse o X da questão também, trazendo para nós no dia de hoje. Não vou deixar ser dominado por essas coisas que me são lícitas. Paulo está dizendo o seguinte, olha, gente, não deixa isso te dominar, não. Quem tem um controle na mão é você que tem que ter um controle na mão. Ó, quando a gente está lá com a televisão e o filme não agrada, a programação não agrada, o que você tem na mão? O controle. E é você que tem o controle para dominar e dizer, eu vou ficar com esse programa ou eu vou mudar de programa. Quem faz a escolha é você. Quem faz a escolha é você. Você que tem o controle. Então ele diz, olha, não me deixarei ser dominado por ela. Isso é muito forte. E aí esse não tem nada a ver está englobado nessa situação, nesse bolo aí, nesse ingrediente, né, chamado vida cristã, né, santidade com Deus. Infelizmente, esse não tem nada a ver, está sutilmente envolvido nisso aí, tentando tirar essa liberdade que hoje nós temos, né? E eu coloquei esse viés aqui, quando eu fiz essa anotação, ele vai dizer que as igrejas, infelizmente pastores, abordam isso para encherem a igreja. Não, tá bom, deixa vir. Ele precisa só ouvir a palavra. E aí a gente percebe a profundidade disso aí. Não é apenas só ouvir a palavra. Existe uma medida, existe um padrão. Ouvir a palavra, santidade, renúncia, né? Entender aquilo que me edifica e que não edifica. Então,
eu fiz questão hoje de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que eu percebo que é muito sutil no nosso meio. Muito, muito. Vem devagarzinho para tirar o crente dessa medida, desse propósito. Sim. Assim, Fábio, eu vejo dessa forma, você falando assim que, certo, a gente não está aqui para julgar, para falar de denominação, não é nossa intenção. Nossa intenção é conversar sobre a palavra. E a palavra, ela é verdade. Então, quando um líder se levanta, né, numa denominação grande, olha, eu tenho recebido tanta atrocidade, meu irmão, tanta atrocidade, tantos líderes que têm se levantado, têm falado tanta coisa, e eu tenho, sabe, tentado guardar meu coração com relação a isso. Quando um líder ele chega e fala assim, não, deixa eles vir, e o que eles precisam mesmo é ouvir a palavra, estou de acordo. O problema é que estão esquecendo de pregá-la. Porque quando você olha para a palavra, não há facilidade na palavra. A graça de Jesus não trouxe facilidade. O problema hoje, meu irmão, é porque quando você vai ler todo o Antigo Testamento, tudo foi feito como figura, diz Paulo, né? Paulo, lá no capítulo 10, 1 Coríntios, vai falar que tudo foi feito como exemplo. Foi feito como exemplo. Se pecasse, morria. Se matasse, morria. Tudo foi feito com exemplo. Você vai ler o Antigo Testamento, você às vezes fica até assustado. Como você tem o Espírito Santo de Deus, você entende todo o propósito de Deus com relação a todos os cativos, todos os cativeiros que Deus permitiu, todos os homens e mulheres que Ele permitiu que fossem apedrejados, que morressem. Houve um propósito para aquela época. Aí veio Jesus. E em Jesus veio a graça. E as pessoas confundem e não tem nada a ver, deixa eu pecar. Por quê? Porque antigamente o pecado trazia, a pessoa era consumida, a pessoa morria. Hoje, a graça nos dá a possibilidade, a oportunidade do tempo do arrependimento. Aleluia. A graça nos possibilita o tempo do arrependimento. Você escorrega na maionese hoje, o Senhor te dá a oportunidade de você trazer aquilo à consciência, aquilo se arrepender e Deus te perdoar. E você Aleluia. Hoje em Cristo, você tem perdão dos seus pecados, né? Se você for ver, eu tenho 24 anos de evangelho, Fábio. A minha mente hoje não é igual a de 20 anos atrás, a de 24 anos atrás. Eu costumo brincar quando eu ministro, né, lá na igreja, que eu falo que a graça me possibilitou esse tempo de mudança de pensamento. Glória a Deus pela graça. Porque, olha, eu tinha visão muito errada a respeito de muitas coisas. E quando a gente fala dessa abordagem que você trouxe, do falar do não tem nada a ver, não é nem só do pecado. Mas quantas vezes eu olhei para um direcionamento de uma liderança no púlpito, de estar falando sobre alguma coisa que é bíblico. E no meu entendimento, na época, não alcançou, e eu falei, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma das coisas que eu falo, que bem no início, eu estava grávida da Bruna, olha que a Bruna vai fazer 18 anos. Eu grávida da Bruna, lá no Ministério Manancial da Vida, que eu já estou lá esse tempo todo. E os pastores trouxeram uma abordagem, um estudo sobre anjos. E foi o irmão, veio lá de longe para falar sobre anjo, e ele falando sobre anjo, e eu falei, sangue de Cristo tem poder, tá amarrado, estou perdendo meu tempo aqui. E eu inchada, com 8 meses, Fábio, eu com 8 meses de gravidez da Bruna, toda inchada, o rosto deformado, e eu sentada, um calor, e o homem falando, né, e eu, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu! Isso tem 17 anos. O tempo passou. Eu falei tanta besteira naquela época. Eu falei tanta besteira. E as pessoas que não conseguiram ir, alguns irmãos que não conseguiram ir no estudo, que foi num sábado de manhã, eu falava assim, ó, perdeu foi nada.
Perdeu nada. O homem falou um monte de besteira, mas porque eu não tinha um entendimento daquilo, ó. Eu não tinha um entendimento daquilo. Aquilo era demais para mim naquela época, há 17 anos atrás. O tempo passou. O tempo da graça, da oportunidade que Deus dá, do arrependimento, de você rever as coisas erradas e você mudar. Nós precisamos ter mudança de mentalidade. Sabe, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Só que na vida do crente as coisas têm que se fazer nova todo dia. Tem ações que eu fiz ontem que não cabe mais a mim, que o Espírito Santo, ó, ei, não te convém. Não te convém, não edifica. O que é um edifício? Um edifício construído com materiais de péssima qualidade, um dia vai ruir. É isso que Paulo está falando. Não te edifica. Quer continuar na prática? Pode até continuar, mas um dia vai ruir. Porque todo edifício edificado fora do alicerce padrão, a gente sabe que o nosso alicerce é Cristo, ele é a pedra. O edifício levantado fora dos padrões, né? Um dia vai ruir. E Paulo está falando, convém que você não proceda dessa forma, porque não edifica. Um dia vai ruir. Então é bom que você não faça, para que o seu edifício seja formado, né, dentro dos padrões da medida do céu. A gente está esquecendo da medida do céu. As igrejas, no modo geral, estão esquecendo na medida do céu. A porta continua sendo estreita. Você não vai entrar com bagagem. Não vai entrar de qualquer maneira. Mas qual é o tempo de pregar a verdade? O tempo de pregar a verdade é hoje. De se arrepender é hoje. É hoje. De entrar nas medidas do vestido da noiva é hoje. Porque a graça tem nos dado essa oportunidade. Mas o noivo vem. O problema é que a igreja está achando que ele está demorando e ele não vem. Ele vem. Ele pode vir para arrebatar. Ele pode vir para arrebatar a sua noiva e ele pode vir individualmente. Ele pode vir para mim hoje. Ele pode vir para você hoje ou amanhã. A gente não tem controle da vida e da morte. Quem tem controle é Jesus. A gente não sabe o tempo que a gente tem determinado aqui na Terra. Hoje a gente está vivendo. Eu estou tendo a oportunidade de conversar contigo agora. Mas se ele quiser me arrebatar, entende? Então a gente tem que viver como se Jesus voltasse hoje. Agora, o tempo da graça, glória a Deus pelo tempo da gente poder se arrepender, voltar atrás, pedir perdão e mudar de conduta, sabe? Ter uma metanoia, uma mudança de pensamento. Glória a Deus que a gente tem, sabe? Mas qual é o tempo? É amanhã? Pode ser que amanhã você não tenha a oportunidade de mudar. O tempo é hoje. Aleluia. Verdade. Vamos lá. Vamos ver aqui uns comentários aqui devagarzinho para a gente participar. A nossa pastora colocou, estão querendo colocar adornos no vestido da noiva. Sim. Que fogem os padrões divinos. Sim. Precisamos voltar aos princípios de Deus. A pastora Aleluia. Colocou isso muito bem. Bem colocado. E é isso aí mesmo. Estão querendo colocar os adornos, né, justamente nesse vestido aí que já tem um padrão, né, que já tem uma medida, né, e que a porta já é essa aí mesmo, não vai mudar, e ela fecha dizendo, precisamos voltar aos princípios, precisamos voltar, como ela diz, precisamos voltar, eu quero completar aqui e dizer que precisamos não deixar isso passar e não esquecer esses princípios, né, que é o que você colocou, que é a santidade, a vida cristã na presença de Deus, a renúncia, todo esse propósito não se pode deixar passar. Precisamos voltar. A igreja, por mais que hoje é uma igreja contemporânea, nessa modernidade que nós estamos vivendo, da tecnologia, mas os princípios de Deus jamais pode deixar faltar. A Francina colocou assim, ó, esse modismo de não tem nada a ver, evangélico, para quem não quer compromisso verdadeiramente com Deus. Muito bem também, uma colocação muito interessante, né? Esse famoso não tem nada a ver, realmente vai trazendo esse viés de que eu posso ficar e lá e cá, né?
sem muito compromisso. Porque quando eu entendo, Carla, de compromisso, eu entendo de um pacto, de um contrato, de algo que eu firmo com você, um compromisso. E esse compromisso vai requerer padrões, medidas, Sim, posicionamento, postura. Então, a Francina colocando que esse modismo, uma palavra muito bem colocada, né? Esse modismo do não tem nada a ver, parece que vai tirando o compromisso real da pessoa, do crente com Deus. A Kátia colocou aqui, agulhas da santidade, é isso? Linhas da palavras que limpam, vai furar, vai doer, é renúncia, mas o céu é tomado por esforço. Consertemos nossos vestidos. sim. Muito bem, muito bom, muito bom. Justamente, né? A gente está no tempo do concerto. Em tempo de concerto, onde essa renúncia vai doer, vai gerar um desconforto, mas não tem jeito. É o que você colocou. A gente tem que estar existe um padrão e não tem como fugir desse padrão, né? A pastora Juna colocou, o amor de Deus é incondicional, mas a entrada no céu exige transformação. Aleluia! É forte, né? Muito legal. Essa abordagem dela é muito santa. O amor de Deus é incondicional, verdadeiramente. Ele ama e ama. Nos ama. Nos ama. Mas para entrar lá tem que estar na medida. Não tem jeito. Sim. Ele ama o pecador, mas o pecador não vai entrar com o pecado. Não passa na porta estreita. O pecado não passa na porta estreita. Mas ele ama o pecador. Ele é um pecador. A Laísa colocou aqui, o nada a ver é usado por pessoas que até querem o evangelho, mas querem o evangelho com padrões mundanos e sem renúncia. Boa também, né? Boa colocação, né? Não existe. Querem o evangelho, mas querem os seus padrões. Não tem como viver continuando os nossos padrões, porque os nossos padrões são muito pesados, ô Fábio. Nossos padrões são carnais. Nossos padrões são carnais. Quando você vai para Gálatas, que é o apóstolo Paulo também, que escreve, quando você vai ver as obras da carne, nós somos as obras da carne, querido, por causa do pecado. Por causa do pecado. O que a gente quer fazer é aquilo. Entende? Aí Paulo ele vai falar assim, mas não convém que seja assim, convém que você viva fazendo as obras do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Um dos frutos a gente está falando aí, o que Paulo vai trazer aqui para a igreja de Corintos é dominar-se. É dominar-se, porque a vontade do pecado sempre vai haver, todo dia. Mas o domínio próprio, hoje a gente tem o que os nossos amados lá no passado não tinham. Antes o Espírito Santo pairava. Hoje o Espírito Santo habita na minha vida e na tua vida. Graças a Deus. Entende? Hoje o Espírito Santo ele vai sinalizar para você a roupa que você vai usar se convém. Se convém, verdade. Vai te fazer olhar no espelho, então, né? Como eu aqui pergunto pro esposo, tá bem? Aí ele fala, tá bom, não tá legal. Marido é o meu espelho aqui, entende? Claro que nem ele quase não vai falar que não tá bom, porque hoje entende? Mas já houve uma época, eu tenho 18 anos de casado. Já houve uma época que eu precisava perguntar a ele, filho, ele fala, opa, não tá bem, não tá bem. Ele é o meu padrão. E dependendo do que ele fala, eu saio com a roupa ou não. Claro que hoje, né? Hoje eu não... Ele continua elogiando ou não, mas já tem uma consciência diferente. Não, hoje... Já pensou até hoje, eu por 24 anos, pastora há 10 anos, perguntar se a roupa tá bem, eu tenho que saber se tá bem, se não tá. Não é verdade? Mas houve um tempo... A opinião dele é importante, mas não chega mais a tanto assim, né? Entendeu? Há um padrão. A gente até brinca com os adolescentes lá na igreja. Hoje a gente estava até brincando lá, que hoje foi o culto de fechamento, né?
da igreja, lá do Ministério Feminino, e a gente lá, eu e outras pastoras, a gente não pede licença, pode colocar, claro que um visitante a gente não vai fazer isso, mas os da casa, a gente tem liberdade de pegar o lencinho e amarrar na cintura, dar um beijinho e falar te amo. E acabou. Acabou. Assim, desse Tá jeito. com uma roupinha inapropriada, sentou, apareceu as coisinhas, as costinhas atrás, um decote, vai receber o lencinho do amor. É uns lenços que a gente tem colorido, a gente cata um lenço, minha irmã, eu te amo, e enquanto a gente declara o nosso amor, a gente amarra o lenço na cintura. No amor. Assim, direto, no amor. Né? No amor. E aí, a irmã, se quiser continuar assistindo o culto, tem que estar com lencinho. Ninguém é obrigado a ver nada inapropriado. Aí, na segunda vez, já sabe que aquela roupa não convém. Você tá entendendo? Claro que a gente não faz isso. A gente não faz isso com um visitante, né? É inapropriado. A gente vai fazer isso. Mas os da casa, pode me olhar de cara torta. Quantos lencinhos foi amarrado há 15, 16 anos atrás, foi amarrado em mim, da irmã que não vigiou, eu. Você tá entendendo? Mas tudo não é? Você tem que aprender. A vida é um aprendizado, a vida cristã é um aprendizado. Você não nasce, ninguém nasce grande. Ninguém vem para Cristo sabendo tudo. Ninguém. A vida é um aprendizado. Agora, glória a Deus quando nós aprendemos. Glória a Deus quando nós temos um coração ensinável. Hoje você erra, amanhã você não vai cometer o mesmo erro. Porque você aprendeu. Entende? Errar é humano. Errar é normal. Eu erro até hoje, Fábio. Você também. Opa, correto. Mas amanhã cometeu o mesmo erro que você foi chamado a atenção, que já falaram contigo que não convém, entendeu? Qual é o teu propósito de estar com Cristo? Qual é o teu propósito? Por que você está? Por que você congrega? Por que você está com Ele? Aonde está a sua visão? Onde estão nossos olhos, Fábio? Porque quando nossos olhos estão nele e a gente o quer, e a gente sabe que tem um lugar que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou, sabe, no coração de homem nenhum. E isso não está na terra, isto está no céu. É um lugar onde Cristo foi preparar para que a gente passe uma eternidade com Ele, sabe? Apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu não me lembro aonde, que ele diz, e para quem ele diz que... Não é apóstolo Paulo, não é Paulo que fala? Ou é Lucas? Não sei. Agora, que ele fala, se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Miseráveis somos quando a gente vive essa vida com os nossos olhos somente nas coisas aqui na Terra. Porque... 15, 19. Isso, é Paulo que diz que quando a gente espera de Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando você vai para Filipenses, quando você vai ler Filipenses é pequeno, e 4 capítulos, quando você vai ver a história de Paulo preso, Paulo em prisões, mas manifestando a alegria dele de uma forma assim constrangedora. Para a gente é constrangedora, porque ele está ali em sofrimento, ele está em prisões, e tem um versículo que ele fala que ele quer morrer, porque viver para ele é Cristo, mas morrer é lucro. E ele fala assim, eu fico até indeciso, eu nem sei o que eu quero. Paulo diz, no primeiro capítulo ainda de Filipenses, eu nem sei o que eu quero. Se eu quero continuar vivo, mas se eu continuar vivo, eu tenho fruto das mãos do meu trabalho, eu tenho fruto no meu trabalho. Mas se eu morrer, eu vou estar numa eternidade com Cristo, é lucro. Entende? As pessoas não visam esse lucro. As pessoas querem vivem como se fosse só isso aqui. E a vida do cristão não é só isso aqui. A vida do cristão é uma eternidade com Ele, é uma vida para sempre com Ele. Não é só isso aqui é uma passagem.
Isso aqui é um treinamento. Isso aqui é uma forma de você Aleluia. aprender como viver no céu. É um treinamento para viver no céu. E no céu não vai se viver de qualquer forma. Apesar da gente vá com o corpo transformado. Não é essa carcaça que vai subir. Não é a Carla que vai subir. Não é esse nome, né? Eu tenho um nome eterno, que eu ainda vou receber. Mas não vai, mas enquanto a gente tiver o tempo que Deus tem para nós nessa terra, que ninguém sabe o seu tempo, é um tempo da gente renunciar, dizer não, abater a nossa carne. Querido. Amadurecer, entender, olhar para as coisas do alto, parar de olhar para as coisas somente da terra. Isso aqui tudo é passageiro, isso aqui tudo é corruptível. Verdade. Um dia nós vamos receber um corpo incorruptível. O problema nosso é que a gente não olha para o céu. A gente precisa olhar para as coisas do alto. Quando a gente começa a olhar para o céu, as coisas aqui ficam até mais fáceis de renunciar. É verdade. E aí vou parar de falar, que se deixar eu falo pra caramba. Não, tá certo. Mas assim, você também trouxe uma abordagem sobre a graça de Deus, muito interessante. E tem muito a ver com isso, né? Estamos num tempo da graça. Mas se nós pararmos para analisarmos, a graça é muito mais difícil do que na lei. Na lei, a Bíblia vai dizer lá no Velho Testamento que você pecou e morreu. E na graça hoje a gente tem essa liberdade, esse tempo do conserto e do arrependimento. Porém, é muito mais difícil, porque a graça também diz que quando você recebe uma bofetada, dá o outro lado. Né? E aí você precisa dar o outro lado. A Bíblia vai dizer que na graça você tem que perdoar 70 vezes 7. E a gente não consegue perdoar nem a metade de 490. Na primeira, a gente já se aborrece. E já não quero nem ver mais a cara do indivíduo. Passa longe, que Jesus abençoe ele, mas eu não quero ver mais ele. Longe de mim. Longe de mim. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa concepção humana. Aí a Bíblia vai dizer que na graça, né, se eu tenho alguma coisa contra você, eu tenho que ir até você. Verdade. Eu não tenho que ir até o pastor, até a missionária. Eu tenho que ir até você. E aí, essa é a dificuldade da graça. Eu não vou até você. Eu vou até uma irmã e falo de você. Eu falo isso aí. Eu vou até o pastor e falo do pastor, falo de você pro pastor. Olha, pastor, eu briguei com a Carla porque a Carla fez isso, isso, isso comigo. E a Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia vai dizer, vai até o teu irmão, se reconcilia-te com ele. Então, e outros textos que nos mostram que na graça é um tempo bom, é um tempo do arrependimento, é um tempo de consertar, é um tempo de analisar, ótimo. Mas é um tempo também muito mais difícil do que na lei. E aí o texto desse tema também tem muito a ver, né? Não tem nada a ver, vou levando na graça, a graça é boa, tranquilo, e você falou aí, ó, esse tempo da graça vai acabar, a porta é estreita, não tem jeito. Então, você colocou, você estava falando, eu estava pensando nisso. O tempo da graça, ainda que aparentemente seja um tempo bom, né? Mas é um tempo difícil de levar a Bíblia nesse viés que a Bíblia nos traz. E como eu coloquei aqui vários textos, alguns textos que eu coloquei aqui, que nos mostram a profundidade dessa graça. Como ele diz, né? Perdoar 70 vezes 7. Significa que o quê? Eu tenho que sempre perdoar, porque Cristo nos perdoa todos os dias. E quando ele diz, vai até o teu irmão, é para ir, literalmente, para você ir até ele. Não dá para ficar indo a terceiros. E aí, quando eu li esse texto, Carlos, eu estava meditando nesse texto, eu estava pensando que muitos problemas dentro das igrejas acontecem porque justamente a gente não pratica esse texto. Quando tem alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele. E muitas vezes a gente poderia evitar problemas dentro da igreja se a gente levasse esse texto ao pé da letra.
Eu vou Pregar até essa você verdade, Fábio, porque se você, quando você prega a eu me verdade, você fala. conserto contigo. Né? Eu vou Sabe, até quando você prega a verdade, o que, que você vai falar? Que aquele que não tiver bem, em paz com seu irmão, a Bíblia vai dizer que você não deve nem ceiar. Porque tem muita gente que ceia indevidamente e estão doentes por causa disso. Então, a rixa contra o irmão vai além de você não tomar ceia, vai além até de você até adquirir enfermidades, porque você está tomando a ceia indevidamente. A Bíblia vai dizer, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não coloca nem o teu dízimo no altar. Ele não recebe. É forte. Então, você tem que trazer essa clareza para a igreja no dia de hoje, pregar a verdade. Meu irmão, você pode até botar teu dízimo e a tua oferta aí, mas a promessa da oferta, a promessa por trás do dízimo, que todo mundo gosta de falar lá Malaquias 3:10, só que Malaquias é muito além do que 3:10. É verdade. Ah, meu pai! Vai ler o capítulo 1 de Malaquias, o sangue de Cristo tem poder, pô! Ele vai falar do processo. Malaquias, ele não vai falar trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias não é só 3, versículo 10. Malaquias tem todo um primeiro capítulo que o papai está falando. Tô vendo tu me roubar, tô vendo o processo da escolha da ovelha, tô vendo a porcaria que tu tem me trazido. Só que isso é lá, antes de Cristo. Você tá entendendo? Tô vendo toda a escolha. Eu tô vendo todo o processo da escolha. Você acha que eu sou bobo. Se você for dar uma porcaria dessa para um governador, o governador não aceita. Vai ler Malaquias, capítulo 1. É o porrete do céu. Entende? Porque Deus de Malaquias, ele vai falar dos processos. E aí hoje, não muda, não, mas aí hoje não muda. Porque Deus também está vendo o processo da escolha, está vendo que tu tá de rixa, está vendo que tu não tá legal, está vendo que tu precisa pedir perdão pro teu irmão, e tu tá botando também a ovelha com defeito lá no altar. O teu dízimo diante disso tudo é a mesma coisa de lá de Malaquias, é uma oferta com defeito, é uma ovelha cega, é uma ovelha manca, é uma ovelha velha, que está colocando lá da mesma forma. Você está entendendo? Aí eu fico nervosa, eu tenho que parar de falar. Mas é por aí, você falando, me fez lembrar de Ageu, né? Que é a mesma coisa, queriam a casas novas, tudo do bom e do melhor, mas... Sim, esqueceu do templo. É isso, exatamente. E aí você vem com essa questão aí, né? Isso não tem nada a ver, cara. Engloba isso aí que você acabou de colocar, né? Vamos dar uma ovelha com defeito, não tem nada a ver. Não tem Deus nada tá a ver vendo. acertar com defeito. Ele vai receber, não tem nada a ver eu parar aqui e consertar lá. Eu posso... Sabe qual é o problema? Vou falar qual é o problema. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que a gente quer mostrar para o homem. O homem vê o resultado, mas Deus vê todo o processo. É isso aí. O homem, não, a igreja está vendo que eu estou colocando o dízimo do gasofilácio. Deus está falando assim, eu vi a escolha do aprisco, hein? Eu vi você lá no aprisco escolhendo as suas ovelhas. Eu vi. Eu vi. Eu vi quando você falou assim, essa ovelha não, essa ovelha aqui não dá. Vou levar essa manga, ninguém está vendo. Você está entendendo? O homem, e Deus, você pode se mostrar para o homem, Deus conhece você. Entende? Justamente. Você pode vestir a veste da santidade para a igreja, com roupão aqui, nada contra, cada um sabe de si, com roupão aqui, e para o homem, como canta. Como prega. Deus está vendo todo o processo. E quando chegar lá naquele dia, sabe o que papai vai falar? Para trás de mim que eu não vos conheço. Essa é a verdade. Não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu falei línguas estranhas. Senhor, em seu nome, para trás de mim que eu não vos conheço. Não é ovelha, é bode. Ovelha escuta a minha voz e obedece. O bode não. E acabou. A pastora colocou assim, glória a Deus. O povo, infelizmente, quer barganhar com Deus, esquecendo que Deus não tem prazer no sacrifício, e sim
na obediência. Aleluia. Amém. Vou fazer uma live com essa pastora, hein? Faz. Ai, que delícia. Vai ser benção, hein? Tô sentindo que essa mulher é boa aí, hein? Uma delícia ela. Um contexto bom com a gente de live. Vou procurar. Depois tu me dá o zap dela, cara. É boa, hein? Que a autorização dela eu dou. Se ela me autorizar, eu te passo. Pastora Juna, por favor, Juna, libera aí o seu zap, a gente bater um papo aí numa live, já está o convite feito, né? E aí ela colocou aqui, e é uma verdade, e quando ela fala dessa questão, me faz lembrar o Velho Testamento, Carla, nessa questão que você trouxe essa abordagem das ofertas, dos sacrifícios, havia um padrão, olha, nós voltamos de novo nesse tópico, havia um padrão, havia um modelo, havia uma medida de oferta, havia uma medida do padrão do oferta que tinha que ser, Levítico vai dizer lá sobre a oferta, né, do pombo, do carneiro, da ovelha. Sim. Então Deus exigia uma oferta excelente, não de qualquer Sim. maneira. Você vê, muito bem colocado aí no Velho Testamento, a construção do templo exigia medidas, e eram as medidas que Deus queria. Quando ele falou para Moisés, olha Moisés, a cortina tem que ser de tal medida, da cor vermelha, não pode ser de outra forma. Então o que eu quero tabernáculo. Com isso? O tabernáculo, o templo foi feito com medidas que o próprio Deus deixou. Então qual é a abordagem disso aí? Que Deus, ele não quer realmente esse sacrifício, ele quer obediência, ele quer que faça da maneira que ele mandou fazer. É só isso. Somos nós que complicamos, né? Sim, foi o que a doutora Juna, a pastora, falou, que ele não quer sacrifício, ele quer obediência, sabe? Quando o Senhor, todo princípio de Deus é para nosso benefício, a gente precisa entender isso. Todo princípio estabelecido por Deus é para nosso benefício, é para benefício meu, para benefício seu. Ele fala, escolhe, ele não nos obriga, ele fala, escolhe. Ó, eis que eu coloco diante de ti a bênção, a maldição. Escolhe a bênção. Escolhe o que eu tenho te falado, que eu tenho pedido você para fazer. Você sabe do testemunho da minha vida, ô Fábio. Eu falei isso lá no culto da sua casa, eu preguei lá. Naquele dia, eu falei das coisas que eu tenho vivido simplesmente por obedecer. Simplesmente estava doente porque eu me sacrificava. Quando Deus falou entrega, que eu entreguei, e Ele falou que o meu trabalho era descansar nele, eu tenho vivido uma vida muito melhor do que da época que eu sacrificava, simplesmente porque eu obedeci os princípios que Ele estabeleceu para mim. E eu tenho vivido o excelente por causa da obediência. Só por causa da obediência. Só por causa da renúncia. Só por causa de não viver aquilo que eu quero, mas eu estou disposta a viver o que ele tem planejado para mim. E eu estou gostando a beça de estar obedecendo. Você está entendendo? É só vitória, né? Só vitória. Chegou agora aqui também na live, nosso irmão, amigo, já de caminhada, nosso irmão Gesiel, né? Nosso irmão Gesiel. Gesiel da Central? Gesiel meu querido. Central. Quanto tempo. Um abraço, Gesiel. Nosso eterno baterista lá da Central. Que Deus abençoe. É um prazer. Poxa, quanto tempo que eu não vejo Gesiel. Tem a nossa irmã Sandra Regina, também está aqui com a gente. Um prazer, que Deus abençoe a nossa irmã também. E aí a gente vai falando, né, Carla, desse tema tão interessante, tão forte, né? Ele botou aqui a coisa. Verdade, Gesiel. Tá falando. Verdade, Gesiel. Um abraço. Recebe um abraço aí do muchacho, do Charles. Tá dormindo. Tá dormindo, é verdade. Maridão tá dormindo. Mas é isso, cara. Mas é isso. Maravilha ouvir vocês. Amém. Amém. Deus abençoe, então, cara, é assim, esse tema é tão interessante, é tão forte, e você também colocou uma outra abordagem aí, né? Não só esse tema não tem nada a ver, não está apenas ligado, né, à questão da igreja, né, em si, como eu coloquei aqui no início, né? Essa questão de encher a igreja.
mas esse não tem nada a ver também traz essa abordagem, como você colocou, muito também para a nossa vida pessoal, né? Para outras coisas da nossa vida, de perguntar a Deus se eu posso ou se eu não posso, e perguntar a Deus se aquilo me edifica, que às vezes, aparentemente, para mim e para você, é muito simples, né? Aparentemente não tem nada a ver, algo muito que você olha e diz, não tem nada a ver, mas para Deus tem muito a ver. Né? Para Deus, aquilo não agrada. Por que que não agrada? Porque a nossa concepção humana, Provérbios 16 vai dizer lá, né? Tudo que agrada aos nossos olhos parece ser bom, mas no final... Mas o final é morte. Então ele diz, então quando ele diz, Salomão, quando ele traz essa abordagem de Provérbios, ele está dizendo o seguinte, né? A sua concepção é bem diferente da de Deus. Né? Aquilo que você quer nem sempre é o padrão e a medida que Deus quer para mim e para você. Então, que as suas escolhas podem ser ruins, quando Salomão escreve esse provérbio. E isso nos traz essa abordagem de entender que realmente, aparentemente, não tem nada a ver para a gente, mas para Deus tem muito a ver. E aí Paulo está dizendo, olha, isso aí não edifica. Paulo diz, olha, cuidado, não se deixa ser dominado por isso. Né? Então, quando a gente traz essa abordagem do não tem nada a ver, é muito além da igreja, muito além dessa questão de pastores e denominações, mas é muito a ver com a nossa vida pessoal, com a nossa santidade, com aquilo que achamos que parece ser bom. Você colocou uma coisa aí no início, eu achei muito interessante também, Carla, você falando que podemos todas as coisas. Essa abordagem é muito séria, né? A gente pode todas as coisas, né? Paulo vai dizer lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas na realidade, não sei se você já estudou isso, quando ele fala tudo posso, não é bem no original, é tudo suporto, né? Tudo suporto naquele que me fortalece. E aí, Filipenses 4. Né? E aí a gente fala sobre esse não tem nada a ver, isso é muito sério. Paulo está dizendo aqui, eu acho isso muito interessante, todas as coisas me é lícita. Tudo eu posso fazer. Tudo eu posso fazer. Mas será que como crente em Cristo Jesus, aquele que já adquiriu, como você leu lá, né? Paulo está dizendo, já foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Enxaguado, colocado de molho. Parado. Será? Será que realmente eu posso todas as coisas? Tem uma versão que fala assim, ó, como se assim, porque na minha nova versão internacional, é a linguagem que eu gosto da King James e da nova versão internacional. Eu quero comprar essa, King James. Eu tenho também, eu gosto. E diz assim no versículo 11, assim foram alguns de vocês, é o que a nova versão internacional está dizendo. Mas outras versões, vocês continuam sendo assim, fazendo todas essas práticas, mesmo havendo sido lavado, remido, santificado, modificado pelo sangue de Jesus, vocês continuam nessa prática. Só que se permanecer na prática, não herdarão o reino de Deus. Há uma medida para herdar o reino e essa medida não vai mudar para satisfazer a sua vontade. Não dá para negociar. Não dá para negociar. O reino de Deus não dá para negociar. Ou você se adequa, ou você muda para entrar na medida do céu, ou você não passa pela porta. E fim. Forte. E aí é uma outra pergunta que eu estava falando aqui dentro disso. Será que realmente eu posso todas as coisas? Depois de tudo isso, depois de ser lavado, depois de ser santificado na palavra, depois de a gente entender que a santidade é um padrão importante na nossa caminhada, da renúncia, é uma outra pergunta para uma outra live. Então, depois de tudo isso, será que realmente eu posso todas as coisas? Os inteligentes sabem que não. Os sábios, né? Realmente,
No capítulo 10, ele vai se referir isso. Ele vai se referir assim, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, depois que ele dá todos aqueles exemplos das quedas, das mortes, das idolatrias no deserto, aí ele vai falar assim, ó, para a igreja de Corinto, no capítulo 10, é aquele que está de pé, cuidado para não cair. Olhe para os exemplos, olhe para a idolatria, olhe para aquilo que o povo fez, porque isso foi nos deixado como exemplo. Isso foi nos deixado como figura, diz o capítulo 10. Mais à frente, Paulo ele vai dizer isso. Olha para o que eles erraram e não faça o mesmo. Você que está de pé, olha, cuidado. Porque se vocês fizerem a mesma prática, vocês vão cair também. Aí, mais à frente, ele vai falar assim, depois que ele vai falar sobre isso, você que está de pé, cuidado, ele vai falar assim, falo a sábios. Falo a sábios. Ele vai falar, falo a pessoas inteligentes. Falo a sábios. Paulo, ele vai falar isso. Eu estou falando isso, falo para sábios, entende? Então, a gente que tem... Quem é que fala para Jó? Agora eu não sei se foi os amigos. Um dos amigos de Jó fala para Jó assim. Agora eu não vou procurar que eu vou perder tempo. Fala que o espírito de Deus dá inteligência ao homem. Não lembro. Eu tenho marcado, mas vou perder tempo agora aqui. Que o Espírito de Deus dá inteligência ao homem. Eu não sei se foi... Deixa eu ver aqui. Dessa forma que ele fala? Não foi os 3 amigos, não. Foi aquele que despertou Jó. Foi o último, foi o quarto. Foi Eliú. Capítulo... Jó 32:8. Vê como está no teu aí. Jó 32:8. É por isso que é bom rabiscar a Bíblia. Verdade, 32:8. Diz aí, vê o que Eliú fala para Jó. Foi o quarto amigo que apareceu. Deixa eu ver aqui. É uma versão diferente, né? Jó capítulo 32, versículo 8. Vê aí na tua. Eu tô aqui no... Peraí. Mas o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Esse era. É o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. Que espírito é esse? O sopro do Todo-Poderoso. O sopro do Todo-Poderoso. Na verdade, aqui uma outra versão. Na verdade, há um espírito no homem, espírito com letra minúscula. Sim. E a inspiração do Todo-Poderoso faz ser entendido. Olha que coisa interessante. Interessante. Faz entendido. Entendeu? Faz entendido. Vou repetir. Na verdade, há um espírito no homem. Sim. E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido, quer dizer, o faz inteligente, ter conhecimento, né? Sim. Muito interessante. Então, entendeu? Há algo dentro da gente. Justo, Jó. Que Deus dá. E essa conexão com o Espírito Santo faz com que a gente saiba aquilo que é certo e o que é errado. O problema é que a gente, às vezes, insiste naquilo que não é bom, né? Acaba quebrando a cara, essa é a verdade. É verdade. Minha amiga, vamos terminar essa live aí? Vamos, se deixar eu falo a noite toda. Tem que dar um corte. Verdade. Tem que dar um corte. A gente fala muito, né? E amanhã, se assim Deus permitir, eu ainda vou estar lá na igreja da Tatiana, trazendo a palavra. Eu tive lá. Mês passado foi uma bênção. Eu fui lá, preguei lá, foi uma bênção. Amanhã sou eu, na rota do tiro. Amém. Amanhã é minha escala na Manancial. Amanhã eu prego na Manancial. Amém. Então vamos orar ao Senhor. Pedir a você que faça essa oração aí. Voltada para essa questão, né? Para a gente tomarmos o cuidado com esse não tem nada a ver. Que ele, de forma muito sutil, ele pode nos tirar do foco. E como nós falamos aqui, existe um padrão.
existe uma medida e não tem como negociar isso. Então, que possamos, nesses últimos dias, né? Um beijo, Gisela. Tomar um cuidado. Um beijo muito carinhoso no coração de vocês. Amém. Igualmente, irmão. Foi um prazer. Participe mais vezes. Então, eu quero que você faça essa oração e deixe Amém. uma palavra aí para fechamento para a gente. Amém? Amém. Quero, aos amados que estão me assistindo, recomendar que leiam 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 5. Eu gosto muito, vai falar dos últimos tempos e de como a gente resistir esses dias maus, né? Eu gosto muito de Paulo, diz a 1 Tessalonicenses no capítulo 5, que ele fala que a gente deve estar sóbrio. Nesses dias precisamos estar sóbrio, vestindo a couraça da fé e do amor e revestindo o capacete da salvação. Né? É o tempo que a gente precisa revestir da couraça de fé e amor. E colocar o capacete da salvação, continuar, orar sem cessar, não extinguir o Espírito Santo. Eu gosto muito de 1 Tessalonicenses capítulo 5. E eu deixo como estudo aí para os amados estar lendo, né? E meditando nessa palavra nessa noite, tá bom, meu querido? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa linda oportunidade de poder falar da tua palavra. Não somos donos, Senhor, de toda a sabedoria, não somos o dono da razão, mas uma coisa, Senhor, nós sempre pedimos humildemente diante de Ti, é que possamos ter o nosso coração ensinável, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos ensinando a cada dia aquilo que é certo, aquilo que não devemos, aquilo que edifica e aquilo que nós devemos resistir, porque o Senhor está às portas. Pai, nós precisamos estar com a nossa lamparina, Deus, com azeite sobrando. Porque das 10 virgens, todas as 10 estavam com a lamparina acesa, Senhor. Todas as 10 tinham luz. Todas as 10 estavam esperando, mas a demora do noivo fez com que 5 perdessem, Senhor, a oportunidade de ter uma vida eterna contigo, porque não ficou vigilante, porque não fez a manutenção da tua lamparina, do teu azeite diariamente. Que possamos fazer essa manutenção contigo, sabendo que sem ti nada somos, que os nossos olhos possam estar nas coisas do céu, como diz Jesus na sua palavra, buscai em primeiro lugar as coisas do alto, as coisas de cima, que as demais coisas aqui na terra nos serão acrescentadas na medida que precisamos. Só tu sabe a medida que precisamos para viver bem aqui nessa terra. Nós não sabemos, diz a tua palavra que não sabemos nem orar, que quem intercede por nós, quem ora por nós é o Espírito Santo, com gemidos muitas das vezes inexprimíveis. Então, Senhor, que possamos diminuir a cada dia e o Senhor venha crescer na nossa vida. Abençoa, Pai, os amados que estiveram conosco nessa live, que sejam edificados, abençoados e que cresçam na graça e no conhecimento todos os dias da sua vida. Abençoa a vida do evangelista Fábio, da sua esposa Laísa, da sua casa, na sua família, o seu ministério, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Quero também agradecer a todos os irmãos que passaram. Essa live vai ficar aí no Facebook. Depois a galera que é amigo da Carla, amigo do Fábio, vai poder assistir, que vai ficar lá no Face. Eu quero agradecer a todos, a irmã Kátia, do Ailton, Gesiel, Francina e outros que passaram por aqui. Irmã Oleni, minha vizinha. Eu vi aqui Oleni, mas eu não sabia quem era, né? Irmã aqui, da Batista, da Igreja Batista aqui, da minha vizinha. Ela é minha vizinha. Eu imaginei que era do seu grupo de amigos, porque eu falei que não conheço, mas... Daqui de casa eu dou tchau pra ela. Oh, que maravilha! É em frente, a janela em frente. Apelidaram você da pastora das lives aí em cima, né? Me chamam de pastora das lives. Não esquento não, pode chamar. Mas é um modo carinhoso, né, cara? Tudo bem. É um modo carinhoso. É na Tudo benção, bem. na benção. Tá na benção. Bem, cara. Na benção. Como disse Paulo, se é pra pregar, então vambora. Não tem problema não.
Ele diz em Filipenses capítulo 1, tem um monte de gente falando um monte de coisa de Jesus aí, mas glória a Deus que pelo menos o Jesus está sendo pregado. Entendeu? Verdade. Filipenses capítulo 1. Que Deus abençoe, cara. Obrigado Amém. mais uma vez. A gente se vê em breve aí. Amém, meu querido. Outra live aí. Tá, vamos ver. Amém. Se der, né? Eu sou a pastora da live por sua culpa, que quem me convida é você. É você que traz o convite, é você que dá o tema. Eu gosto de deixar bem claro, é o Fábio que traz os temas, eu só embarco no que ele traz. Meu Deus do céu. Só vem com martelo para acabar com o prego, né? Só vou embarco. Mas estou aí à disposição. Eu amo falar do reino. Você sabe que eu amo falar do reino. E se pintar uma oportunidade, esse ano mais não. Chega de live de 2020. Mas em 2021, Chega. Esse ano chega. Se tiver para 2021, Deus der mais um tema e você me fizer o convite, estamos aí para a gente poder pregar o reino aí nessa plataforma tão rica, né? Que são as redes sociais, tá bom? Pode contar comigo sempre. Show de bola. Então, fechado, ano que vem a gente marca aí, para janeiro a gente marca. É a última de 2020, essa chega. De 2020. Parabéns. Tá bom, gente, que Deus abençoe, Carla. Amém. Continue abençoando sua família também. Abraço ao meu amigo Charles. Vamos ver se Amém. janeiro... Charles já está até sonhando. Aqui, um 10º sono. Vamos ver se janeiro você apareça aqui com ele agora, né? Fevereiro ele está de férias, fevereiro. Show. Então, fechado. A gente vai aí. Meu aniversário. Meu aniversário o meu é janeiro. Janeiro. Então, fevereiro está de férias. Vamos combinar vocês virem aqui para a gente bater um papo de casal. Poxa, show de... E o Charles conhecer aqui a casa. Fechado? Amém. Fechado. Deus abençoe. Amiga, beijo no teu coração. Boas festas com Jesus. Amém. A você também, meu querido. Tá? Um abraço. Amém. Chegou alguém aí, né? Aí, ó. Já veio e já me vê. Já veio. Deus abençoe, meu amigo. Um abraço. Abraço, meu querido. Fica na paz. Fica na paz.